Olá! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao canal Literatura Sonora. Agradecemos a preferência. Que esta experiência venha a lhe proporcionar novos aprendizados. Boa audição. Questão de vaidade. Capítulo 1. Suponha o leitor que somos conhecidos velhos. Estamos ambos entre as quatro paredes de uma sala, o leitor, assentado em uma cadeira com as pernas sobre a mesa, à moda americana, eu, a fio comprido em uma rede do Pará que se balouça voluptuosamente, à moda brasileira, ambos enchendo o ar de leves e caprichosas fumaças, à moda de toda a gente. Imagine mais que a noite. A janela aberta deixa entrar as brisas aromáticas do jardim, por entre cujos arbustos se descobre a lua surgindo em um límpido horizonte. Sobre a mesa ferve em aparelho próprio uma polca de água para fazer uma tintura de chá. Não sei se o leitor adora como eu a deliciosa folha da Índia. Se não, pode mandar vir café e fazer com a mesma água a bebida de sua predileção. Não se obriga nem se constrange ninguém nestas práticas imaginadas. Se estivéssemos na vida real, eu começaria por querer até privar-me do chá, e por sua parte o leitor dispensava o café para ser do meu agrado. Felizmente não é assim. Ora, como é noite, e como não hajam cuidados para nós, temos ambos percorrido toda a planície do passado, apanhando a folha do arbusto que secou ou a ruína do edifício que abateu. Do passado vamos ao presente, e as nossas mais íntimas confidências se trocam com aquela abundância de coração própria dos moços, dos namorados e dos poetas. Finalmente, nem o futuro nos escapa. Com o mágico pincel da imaginação traçamos e colorimos os quadros mais grandiosos, aos quais damos as cores de nossas esperanças e da nossa confiança. Suponha o leitor que temos feito tudo isto e que nos apercebemos de que ao terminar a nossa viagem pelo tempo é já meia-noite. Seriam horas de dormir se tivéssemos sono, mas cada qual de nós, avivado o espírito pela conversação, mais e mais deseja estar acordado. Então, o leitor, que é perspicaz e apto para sofrer uma narrativa de princípio a fim, descobre que eu também me entrego aos contos e novelas, e pede que lhe forje alguma coisa do gênero. E eu, para ir mais ao encontro dos desejos do leitor imaginoso, não lhe forjo nada, alinhava alguns episódios de uma história que sei, história verdadeira, cheia de interesse e de vida. E para melhor convencer o meu leitor vou tirar de uma gaveta algumas cartas em papel amarelado, e antes de começar a narrativa, leio-as, para orientá-lo no que lhe contar. O leitor arranja as suas pernas, muda de charuto, e tira da algibeira um lenço para o caso de ser preciso derramar algumas lágrimas. E feito isto ouve as minhas cartas e a minha narrativa. Suponha o leitor tudo isto e tome as páginas que vai ler como uma conversa à noite, sem pretensão nem desejo de publicidade. Capítulo 2. Eduardo ao seu amigo Pedro Eloy. Meu amigo. Acendo 2 velas para escrever-te. É como se eu confiasse diante de um altar as minhas penas e as minhas felicidades. Tem sido para mim o santo milagroso por excelência, nada desejo que por influxo teu não seja cumprido. E mais ainda, nas minhas atribulações é a tua palavra que me sustenta, como a voz da verdade e da justiça. Não te admires, pois, da precaução que tomei de iluminar este papel como o faria a pedra de um altar. Ora, ainda assim não é tanto ao santo, como ao filósofo, que eu me dirijo desta vez. Talvez amanhã te vá pedir consolações, mas agora o que desejo é a solução de um fenômeno moral. Sabes do meu amor por Maria Luísa, a interessante viuvinha que eu encontrei há 2 meses e a quem parece que inspirei algum amor. Pouco falta para que este amor seja coroado de um feliz sucesso, substituindo o finado marido, que, seja dito neste papel, parece que era suficientemente prosaico. Quando te comuniquei esta paixão, mandaste-me bons conselhos de prudência, que eu li com a maior veneração. Dizias que me não fosse enganar e tomar por amor aquilo que não passava de capricho.
Acrescentavas que a tua dúvida nascia dos termos de minha carta. Pesei as tuas palavras e gravei-as na memória. O resultado foi que estavas em puro engano. Eu amava deveras Maria Luísa. Mas vamos ao fenômeno. Antes de entrar em outros pormenores, insisto em dizer que amava e amo a viúva. Já te disse qual a força deste amor e o que me havia inspirado. Não quero fazer repetições inúteis, mas insisto nesta observação. Houve agora o que me acaba de acontecer há 8 dias. Tinha eu ido passar uma noite em São Domingos em casa de 2 amigos. No dia seguinte, seriam 5 horas, acordei sobressaltado com os preparativos que se faziam em casa para ir aos banhos de mar. Os meus hóspedes ficaram pesarosos de me terem acordado tão cedo, mas eu, que já de longa data tenho a minha aurora às 11 horas da manhã, não fiquei descontente de poder fazer exceção à regra. Vesti-me, como eles, e fui com eles à Praia das Flechas, lugar usual dos banhos. Diversas barracas se levantavam na praia, contra a qual se quebrava o mar agitado. Algumas moças já andavam à flor das águas, enfronhadas nas suas camisolas do costume. Outras iam saindo de quando em quando do interior das barracas e tomando o caminho do mar. Um ou outro grito, soltado no meio do susto produzido por uma vaga mais alta ou mais violenta, unia-se ao sussurro do mar. Os maridos, pais e irmãos, que não tomavam banho, ou conversavam, ou liam, ou olhavam o ar, enquanto as garças humanas brincavam com o elemento a que Shakespeare as comparou. Armou-se a nossa barraca e prepararam-se os meus companheiros para o banho. Eu de mim, confesso, preferia ver as damas banharem-se e rir do susto pueril que elas tivessem. Demais, apesar de estarmos no verão, fazia nesse dia um tal frio que me arredava da água 50 léguas. Os meus companheiros apresentavam-me o exemplo das damas que tão destemidamente afrontavam o tempo e o mar. Mas eu, depois de citar Shakespeare no que tocava à identidade das mulheres e do mar, citei-me a mim próprio, acrescentando que a maioria das senhoras que se banhavam o faziam por moda ou por bom tom. Enfim, consegui não ir à água. Enquanto os outros se banhavam, fui sentar-me em uma pedra que ali estava perto. Estive contemplando os banhistas alguns minutos. Mas, como sempre acontece, os meus olhos, depois de correr todos os grupos, voltavam aos primeiros, e assim via eu 2 ou 3 vezes as mesmas caras, graciosas ou assustadiças, arrecearem-se ou brincarem com a água revolta. Ora, uma dessas figuras, a terceira vez que passou sob o meu olhar, deteve-o alguns minutos. Estávamos a certa distância que me não permitia distinguir-lhe as feições, mas havia na temeridade, na graça, no recato com que ela se banhava, uma tal diferença das outras, que eu não pude deixar de examiná-la com mais interesse. Não podendo distinguir-lhe, como disse, as feições, esperei que ela estivesse em terra para procurar admirá-la ou correr-me de uma ilusão. Nisto estava, quando a moça, que parecia nada temer e arredava-se da praia mais do que era conveniente, foi engolida por uma vaga. Só flutuavam à flor de água os longos e negros cabelos. Houve um grito, um só, mas de todos quantos se achavam na praia e presenciavam o fato. Alguns dos banhistas dirigiram-se para o lugar do desastre, mas estavam um pouco longe. Eu via que a demora era fatal. Correndo pela praia, tirei fora o paletó e lancei-me à água. Não te conto todas as peripécias desta cena. Na praia, a família da pobre moça ajoelhara-se involuntariamente e todos pareciam depender de mim. Ao cabo de algum tempo e de alguns esforços, salvei a moça. Avalia como fui recebido pela família. Afagavam-na com abraços e beijos. Voltando-se do desmaio que tivera, a moça foi conduzida para casa dentro de um carro. O que motivara a catástrofe não foi a violência com que a onda se arremessara, foi ter a pobre moça desmaiado. Uma vez desmaiada, caiu e não soube mais de si. O pai da moça obrigou-me a ir à casa dele.
Não tive remédio. Avisei os meus companheiros e parti. Trataram-me muito bem. Pediram-me que voltasse lá algumas vezes. A moça não tirou as minhas mãos de entre as suas nem os seus olhos dos meus, dizendo-me que a mim devia a vida e que eu era o seu salvador. Voltei lá algumas vezes. Trataram-me sempre muito bem. Mas que pensas tu que me aconteceu? Aquela franca alegria, aquela gratidão tão claramente manifestada pela moça, tudo isso fez-me apaixonado. Mas o fenômeno, perguntas tu. O fenômeno é que, se ama esta, não esqueci a viúva. Amo a viúva como antes, o fenômeno é que amo as duas do mesmo modo, com o mesmo ardor. Explica-me isto. Estou de tal modo que não posso pensar em uma só, hei de pensar em ambas, sem o que sofro, encolerizo-me comigo mesmo. Que será isto? Escreve-me depressa, dá-me a luz e o bálsamo de que necessita o teu amigo. Eduardo T.B. A resposta desta carta, escrita 2 dias depois, é assim concebida. Pedro Eloy ao seu amigo Eduardo. Meu amigo. Recebi a tua carta, e desde o dia em que a li até hoje não tenho feito mais do que pensar no teu fenômeno. Não é que eu esteja convencido, como tu, de que é verdadeiramente um fenômeno. Pelo contrário, vejo que o que sentes é uma coisa muito natural. Insistes em dizer que amas a viúva. Eu insisto em dizer que não a amas. E a prova está nesta dualidade de amor, falsa e impossível, verdadeiro erro de um espírito enfermo e de um coração indiscreto. Queres tu saber o que existe na verdade? Existe um simples desejo, uma aspiração toda sensual, comum nos rapazes da tua idade e de tua educação, mas imprópria de quem quer que compreenda a elevação e castidade dos sentimentos. Pensas que cortas toda a dificuldade pronunciando a palavra fenômeno? Repara, meu Eduardo, onde vai dar a ampliação deste sofisma. Deste modo, todos os vícios se legitimam, todos os desvios se aceitam. É engraçada a história do banho e do desmaio no mar. Afigura-se-te que depois deste episódio romanesco só se pode sentir amor, e conclues que estás apaixonado. E como uma insaciável volúpia reúne em teu pensamento as duas mulheres em questão, conclues que estás apaixonado por ambas. Ora, sério. Admites em toda a sua pureza moral a reunião de 2 amores? Pois o amor, isto é, a mais completa fusão de 2 almas, pode ter por objeto 2 objetos? Reflete, entra em ti mesmo, envergonha-te do erro em que estás. Vê bem que não amas nem a viúva, nem a donzela. Amas a uma só criatura, és tu mesmo. É o amor dos sentidos que se pode dividir, que se divide, que se prostitui, que se desvaira. Se queres uma explicação aí a tens, se queres um conselho, não perturbes a constância dessas 2 mulheres, a menos que não queiras a todo o transe ser ator principal em um drama perigoso. Adeus. Desculpa a franqueza, é a minha. Cá fico para explicar-te quantos fenômenos te apareçam e varrer-te da cabeça quantas ideias mas o vento da maldade aí depuser. Adeus. Capítulo 3. Eduardo leu esta carta com avidez, e releu-a para compreendê-la melhor, visto ser a primeira leitura demasiado rápida. 15 minutos gastou nesta operação, e outros 15 em meditar as palavras do amigo Pedro Eloy. No fim de meia hora, fechou a carta e guardou-a na gaveta da secretária. Não estava convencido, estava abalado. Ora, por fim de contas, pensava ele, Pedro Eloy não é um papa, pode enganar-se. É talvez certo que se engane. Sou eu uma criança ou um ignorante? Não sinto eu o contrário do que ele me escreve? Fazendo estas reflexões e outras no mesmo sentido, Eduardo vestiu-se e saiu. Esquecia-me dizer que Eduardo residia no Rio de Janeiro e Pedro Eloy, em Petrópolis.
Eduardo era um dos moços mais elegantes da sociedade fluminense. Era ao mesmo tempo um roué de primeira força. Faltava-lhe o calção, o sapato raso e os 1000 enfeites do tempo de Luís XV. Durante os primeiros anos das suas correrias amatórias foi sempre remisso aos sentimentos de ordem elevada. Era vaidoso como um tolo e tolo como um vaidoso. Acreditava todas as mulheres mortas por ele, e algumas tiveram a desgraça de o confirmarem nessa ideia. Um dia levantou-se da cama com a crença original de estar apaixonado. Tinha conversado na véspera com a viúva Maria Luísa, e no dia seguinte, como tivesse sonhado com ela, julgou-se influenciado pelo Deus do amor. Feita a descoberta, correu a todos os amigos para dar-lhes conta da novidade. Receberam-no a gargalhadas. Foi esse o aguilhão maior para o espírito do nosso namorado. Declarou-se irremissivelmente apaixonado e jurou por Júpiter, como faria Alcibíades, que se havia de casar com Maria Luísa. Depois de muitos dias de uma corte continuada e crescente, conseguiu Eduardo fazer-se amado. Mas fez-se deveras. Maria Luísa entregou-se todo aquele amor que a procurava na viuvez e achou da parte de sua velha mãe o beneplácito necessário. Estavam as coisas neste pé quando se deu o episódio dos banhos de São Domingos. Já havia 2 dias que Eduardo não via Maria Luísa, e nos 10 dias que se seguiram ao referido episódio apenas lá foi uma vez. Saindo à rua, lembrou-se Eduardo de que devia visitar a viúva, não se dispensando de visitar a donzela. A primeira residia na corte, devia ter a preferência. Eduardo encaminhou-se para a rua do Lavradio, onde morava Maria Luísa. No Rocio encontrou 2 amigos. "Por onde andas tu?" perguntou um deles. "Eu sei." "Ora, este simulado Antony não nos anda a fazer crer que se apaixonou pela tal viúva?" acrescentou o outro amigo. "É supor que comemos araras." Aquilo naturalmente é alguma destas uniões morganáticas que costumas contrair. Adeus, sê feliz. Zombem. Zombem. Exclamou Eduardo. O que fariam se soubessem de outras coisas? Há um fenômeno. Há 2, acudiu o primeiro que falará, é a paciência de cada um de nós em ouvir-te essas patranhas. Vai, vai. Eduardo despediu-se dos amigos e foi caminho. Estava contente de si. Produzia o efeito que desejava. Era em não ser acreditado que estava a originalidade. Não é que ele estivesse absolutamente fingindo. A força de dizer que amava, convenceu-se disso. Mas a convicção não era o amor. Maria Luísa estava em casa com sua mãe. Estavam ambas na sala. Maria Luísa tocava e cantava ao piano. Ao subir os degraus do primeiro lanço da escada, chegaram aos ouvidos de Eduardo as palavras daquela área deliciosa da favorita, ó meu Fernando. A vaidade do rapaz era mais forte que o amor. Subindo as escadas dizia ele mentalmente, aquele meu Fernando quer dizer meu Eduardo. Não quis bater palmas. A porta estava entreaberta. Adiantou a cabeça e deu com os olhos na viúva e na velha. A primeira não podia vê-lo. A velha, que logo o viu, fez Eduardo um sinal para que se calasse. Quando Maria Luísa terminou a área, Eduardo bateu palmas e deu um bravo. Ela voltou-se e correu a recebê-lo. Maria Luísa era realmente digna de um grande amor, mas da parte de outro homem que não fosse Eduardo. Amava-se nela tudo, até o amor que se lhe entornava dos olhos como o bálsamo de um vaso demasiado cheio. Adivinhava-se que o primeiro marido não conhecera nunca o tesouro que possuíra e tomara aquela mulher pela razão que fez Abraão tomar a escrava Agar. Era de estatura mediana. O rosto, antes cheio que magro, tinha a expressão dessas almas enérgicas e violentas que não transigem nem se sujeitam senão com a condição de se lhes dar em troca a felicidade e o bem.
Os olhos eram castanhos como os cabelos. Tinha o nariz ligeiramente aquilino. A boca era das mais corretas e graciosas. Quanto ao resto do corpo, adivinhava-se, através de um vestido de seda cor de pérola, as formas mais perfeitas que jamais sonhara Praxíteles. Se Eduardo não estivesse tão atento a ver o efeito que produzia, poderia enxergar, quando Maria Luísa se levantou do piano, o mais delicado pé depois do da Cendrillon, meio escondido em um sapatinho raso de cetim. Concebe-se que Maria Luísa, tal como a esbocei, inspirasse a Eduardo não o amor, em que só ele acreditava, mas os desejos de que falava Pedro Eloy. Para os espíritos medíocres é fácil confundir uma e outra coisa. Diante de Maria Luísa, Eduardo perguntava a si mesmo se não era realmente amor o que sentia pela viúva. Já sabemos qual era a resposta que ele mesmo dava a esta íntima interrogação. A mãe de Maria Luísa era desses tipos de velhice respeitável e afável a um tempo, com quem, sem perder a devida veneração, pode-se usar da mais franca familiaridade. A recepção de Eduardo foi a melhor possível. A velha cumprimentou-o como se fora seu filho. Maria Luísa, com uma alegria que se misturava a certa dose de censura, disse-lhe: "Graças a Deus! Estivemos ansiosas por vê-lo. Mamãe dizia que já se havia esquecido de nós, mas eu, não querendo acreditar isso, acreditei a verdade. Melhores distrações que a nossa companhia o detiveram de certo." "Não há tal", disse Eduardo aceitando a cadeira que a mãe de Maria Luísa lhe oferecia, e sentando-se defronte desta, estive meio adoentado. Quis sair, apesar de tudo, mas o médico proibiu-me expressamente. Uma mentira desta natureza e neste sentido, mesmo que se conheça, é ouvida com agrado. A humanidade é feita deste modo. Dispensa a verdade, uma vez que lhe preguem uma mentira lisonjeira. Em honra de Maria Luísa, devo dizer que ela aceitou as palavras de Eduardo como se foram textos evangélicos. Eduardo, tendo feito passar a invenção da moléstia, indagou da saúde e do bem-estar das duas senhoras. A conversa demorou-se meia hora sobre assuntos indiferentes ao nosso. Finalmente, como viessem chamar a mãe de Maria Luísa, esta pôde ficar uns 15 minutos a sós com Eduardo. Houve um instante de silêncio. Da parte de Maria Luísa, era natural enleio. Da parte de Eduardo, não era natural, mas era enleio, provinha da paixão que ele acreditava em si. A bela viúva rompeu o silêncio. "Sabe que lamentei a sua falta?" "Chorou?" "Não acredite, mas chorei." "Devo crer tamanha felicidade?" "Por que não?" "Não posso. Quando me lembro, em meus sonhos de ambição, que a providência podia dar-me a mais invejável das felicidades, ocorre-me sempre que era preciso merecê-la, e eu não mereço, desta que aludo, nem a 10ª parte. Trocou-se entre ambos um olhar. Maria Luísa levantou-se. Eduardo seguiu-a com os olhos. Ela foi a uma jarra e tirou 2 pequenas rosas brancas. "Quero uma?" perguntou a Eduardo encaminhando-se para ele. Eduardo estendeu a mão para aceitar a flor, tocaram-se os dedos, e nesse contato Maria Luísa estremeceu. Eduardo segurou a mão da viúva e levou-a à boca. Maria Luísa, abandonando a mão a Eduardo, inclinou a cabeça e deixou-se possuir da felicidade que aquele beijo, dado tão ardentemente, lhe fazia entrar no coração. Depois, passado o primeiro enlevo, a viúva retirou a mão, foi para o piano, e começou a cantar com mais viva expressão a área da favorita. Eduardo levantou-se e foi encostar-se ao piano. Tinham ambos os olhos confundidos, e nesse enlevo cantou Maria Luísa e Eduardo ouviu. As últimas notas, entrou na sala a dona da casa. "É uma singular predileção a tua por esta área, minha filha." "É realmente deliciosa", disse Eduardo. "De poucas coisas gosto tanto como disto", acrescentou Maria Luísa.
Eduardo, depois de algumas palavras mais, declarou que ia sair. Já? Disse a viúva. É verdade, tenho uma visita para fazer. Não janta conosco? Desculpe, não posso. Ao menos, virá tomar chá, não? Venho. Com certeza? Com certeza. Olhe, não falte, acrescentou a velha, olhando com certa inteligência para a filha. Não falto. Eduardo apertou a mão à velha e a Maria Luísa. Esta tinha os olhos rasos de lágrimas de felicidade, de saudade, de amor, de tudo. Eduardo olhou para ela a última vez e disse, procurando a expressão mais terna de sua voz. Até logo. Até logo. Respondeu a moça. Eduardo saiu. Maria Luísa foi à janela vê-lo ainda. Depois, voltando para dentro, deitou-se aos braços de sua mãe. Ama-lo, não, minha filha? Oh! Muito. Muito. Pois eu creio que ele também te ama. Juro-te que hão de ser felizes. Ele é só. Tu podias ter obstáculo em mim, mas eu só desejo a tua felicidade. Capítulo 4. Deixando a casa de Maria Luísa, Eduardo tomou um tilbure e mandou tocar para a Ponte das Barcas de São Domingos. Dentro de 10 minutos estava lá. Apiou, pagou o tilbure e entrou na estação. Aí esperou a primeira barca que devia partir, e que era das 2h30. Entre os passageiros que esperavam houve um que mereceu desde logo a atenção e os cumprimentos de Eduardo. Era um homem de 45 anos, baixo, meio gordo, fisionomia insinuante, destas que, mesmo sérias, trazem impresso em constante sorriso. Eduardo dirigiu-se para ele e cumprimentou-o afetuosamente, dizendo: O Sr. Almeida dá-me um grande prazer. Não contava desde já o prazer de cumprimentá-lo. Por quê? Perguntou o indivíduo, dando a Eduardo lugar ao pé de si. Porque só daqui a 3/4 contava estar em sua casa. Ah! Tanto melhor. Tanto melhor. Toda a família está boa? Tudo vai indo, obrigado. Há quantos dias não vai lá? Creio que há 2. Ainda ontem Sara falou em seu nome. Ontem não, creio que foi hoje de manhã. Deveras? Perguntou Eduardo sem dissimular a alegria que lhe dava esta notícia. Neste momento, chegava a barca, os 2 tomaram passagem, daí a 3/4 estavam à porta da chácara de Almeida. Sara, a filha deste, o objeto do segundo amor de Eduardo, veio recebê-los à porta. Mais atrás vieram o filho e o irmão de Almeida. Eduardo foi recebido por todos com verdadeiro regozijo. Em 2 palavras apresento a família de Almeida ao leitor. Almeida, na época em que se passam estes acontecimentos, vivia do que ganhará durante uma vida laboriosa de longos anos. Não vivia com parcimônia, mas também não era pródigo. Tinha a ciência da economia doméstica, mediante a qual sabia despender utilmente, sem faltas nem sobras. Era viúvo. No fim de 8 anos de casado, morrera-lhe a mulher, deixando 2 filhos, um rapaz e uma menina. A menina era mais velha que o rapaz, contava este 6 e aquela 7 anos, quando morreu a mulher de Almeida. Almeida completou por si a educação tão zelosamente começada por sua mulher. Sara cresceu sob os melhores auspícios. Aumentou em beleza e conservou até a idade de 17 anos a inocência e a graça da infância. Era um bom coração em toda a pureza da palavra. Nenhuma nuvem negra perturbara o céu sempre claro do seu espírito. Quanto à beleza física, imagine o leitor o que podia fazer contraste com a beleza da viúva Maria Luísa. Esta, como disse já, acusava em suas feições uma alma dada à violência das paixões,
uma rara energia moral. Sara não era assim. Parecia uma criatura do outro mundo, caída por engano no mundo dos Eduardos. Era um alfenim, uma delicadeza que não parecia natural. Delgada e um tanto alta, olhos negros, cabelos alourados, porte senhoril sem altivez, elegante sem artifício, graciosa sem afetação, tal era Sara. Se a compararmos à viúva, teremos, conforme a respectiva presença, a disposição do gênio de cada uma. Maria Luísa amava como as italianas, era ardente, apaixonada, violenta. Sara amava como as alemãs, era meiga, resignada, sentimental. Estas duas mulheres diversas na índole, no gênio, talvez no coração, ligavam-se em um ponto, no amor por Eduardo, em que viam, cada uma pelo prisma do seu espírito, o ideal sonhado em suas doces aspirações. Disse acima que após Sara tinham ido receber Eduardo um irmão e um filho de Almeida. Não tem estas duas figuras máxima importância na nossa história, mas devo designá-las como partes integrantes da família de uma das heroínas. O tio de Sara tinha por nome Silvério. Era um aposentado da atividade. Em moço, e até certa idade madura, fora incansável trabalhador. Agora, descansava à sombra da fortuna e da amizade fraterna do pai de Sara. Tinha sido solicitador de causas, e deste emprego, exercido por longos anos, trouxera até a velhice um espírito chicaneiro e discutidor. Era, além disso, uma inteligência acanhadíssima, frívola, tola, rasteira. Dava-se à apreciação de quantas anedotas e dictérios ouvia ou lia. Fazia a autópsia das necessidades escritas em jornais, com o mesmo espírito com que outrora redigia um embargo ou uma assinação de 10 dias. Era aturado, estimado mesmo, em virtude de sua velhice, de seu grau de parentesco e de algumas virtudes que tinha. Um espírito daquela natureza não podia fugir às seduções do jogo do xadrez, do qual dizia, creio eu, a divina Estael, que para jogo era demasiado sério e para negócio, demasiado frívolo. Cito de memória. Era, com efeito, um grande jogador de xadrez o tio Silvério. Por desgraça Eduardo não o era menos, de modo que mal se anunciou a visita deste, Silvério correu para a porta com os braços abertos. O filho de Almeida era um rapaz de 16 anos. Estudava direito em São Paulo. Durante os acontecimentos que estou narrando estava ele em férias no Rio de Janeiro. A família Almeida recebeu Eduardo, como disse, com o mais cordial acolhimento. Parecia um filho que chegava de longa viagem. E para aquela gente, que estremecia tanto a formosa Sara, não era um filho aquele que a salvara da morte. Enquanto Eduardo e Almeida descansavam do pequeno caminho que tinham feito, tratou-se dos preparativos do jantar. Sara ia e vinha com uma graça encantadora. Dizia 2 palavras a Eduardo, uma ao tio Silvério, 2 a seu pai, sempre com aquele recato e modéstia, que tanto agradam, quando são verdadeiros, e tanto enjoam, quando são artificiais. Na sala, sobre uma mesa, estava um livro aberto. Eduardo procurou ver o que era, levantou-se e foi saciar a curiosidade. Era Paulo e Virgínia. Um lenço marcado com a firma de Sara, atirado sobre as folhas abertas, para marcar a página, indicava quem estivera lendo a obra-prima de Bernardin de Saint-Pierre. Eduardo pegou no livro e no lenço e foi sentar-se junto de uma janela. Sua vaidade impava de contente. Tinha diante de si um coração virgem, completamente virgem, um coração que ainda podia ler Paulo e Virgínia. Amar, conquistar, possuir esta menina, era surpreender a flor no botão, era ensinar o catecismo do amor, soletrar o credo do coração, alma ignorante, alma pura, alma ingênua. Que mais podia ambicionar o caprichoso namorado? Se alguma das pessoas da família tivesse olhar mais perspicaz, poderia de certo descobrir no olhar e no sorriso com que Eduardo folheou o volume toda a satisfação de sua alma egoísta. Pedro Eloy,
esse com certeza adivinharia tudo e diria tudo quanto pensasse. De longe, Eduardo podia desdenhar os conselhos prudentes do seu amigo, a quem chamava filósofo e santo milagroso, mas de perto não seria assim. Pedro Eloy tinha de fato certo ascendente sobre Eduardo, que lhe seria de maior proveito se lhes fosse possível conviver. Depois de alguma espera, Sara mandou anunciar que o jantar se achava na mesa, e foi ela mesma buscar Eduardo, seu pai e seu tio. Que está lendo aí? Perguntou ela a Eduardo, entrando na sala. Ah! Perdão, respondeu este. Foi uma ousadia de que me arrependo, mas este livro aberto por suas mãos, lido por seus olhos, devia ter adquirido uma virtude nova e eu quis aspirar-lhe antes que outro fizesse. Perdoa-me. Almeida sorriu-se ouvindo estas palavras de Eduardo. Sara tomou-lhe o livro docemente, tocando com os seus dedos nos dele, e lançando-lhe um olhar da mais franca e pura satisfação, Silvério contentou-se em tomar uma pitada, dizendo: E contudo este moço joga bem o xadrez. A palavra xadrez fez estremecer Eduardo. Era o sinal de um perigo iminente. Todavia, como fino cavalheiro que era, ofereceu o braço a Sara e seguiu acompanhado de todos para a mesa do jantar. Até aquela hora um só minuto não pudera falar a sós com Sara. Durante o jantar era impossível. O jantar foi demorado mais que de costume. Aproximou-se a noite. Finalmente levantaram-se todos e foram dar um passeio pelo jardim. Aí, graças à circunstância de dar o braço a Sara, pôde Eduardo falar-lhe mais livremente, apressando ou demorando o passo conforme as necessidades. Soube que tem pensado em mim, disse Eduardo a Sara caminhando ao longo de uma cerca de roseiras loucas. É verdade? Não sei, respondeu a moça. Vejo que é uma confirmação. Quem foi o indiscreto? Foi seu pai, mas é verdade? É sim, creio que não fiz mal. Mal? Oh! Nenhum. Fez a minha felicidade. Só em pensar? Pensar é interessar-se, interessar-se é. Sabe o que é? Não sei, respondeu Sara corando. Eduardo queria que a confissão viesse da moça. Esta, para disfarçar a sua perturbação, voltou-se e falou a seu pai acerca de algumas necessidades do jardim. Daí a 5 minutos a conversação entre Eduardo e Sara continuou. Sara. A moça estremeceu ouvindo este modo de falar. Depois, erguendo os olhos para Eduardo, pareceu dizer-lhe mudamente: continue. Sara, continuou Eduardo, não posso, não quero, não devo ocultar-lhe por mais tempo o sentimento que a sua beleza me inspirou. Amo-a, Sara, amo-a muito, muito. Desde que eu tive a aventura de salvá-la das ondas, senti que tinha achado o objeto dos meus sonhos. O ideal da minha imaginação. Para ser completamente feliz basta que o seu coração responda aos sentimentos do meu, basta, para fazer-me desgraçado, a sua recusa ou a sua indiferença. Diga, Sara, ama-me também? A moça estava embriagada ouvindo esta linguagem. Houve um silêncio em que ela se deleitava ainda com a música das palavras de Eduardo. Este repetiu a pergunta. Sim, respondeu a moça, sim. As duas mãos se procuraram. Pararam um instante e tinham os olhos embebidos. Assim se passou algum tempo, até que Silvério os foi chamar, clamando. Então, que é isso? É o jogo do sério. Os dois voltaram à vida. Caindo a noite voltaram todos para casa. Eduardo ia despedir-se, quando lhe surgiu, armado de um tabuleiro de xadrez, o tio Silvério. Não havia meio de recusar, não já porque o exigisse a delicadeza, mas ainda porque Silvério era dos tais que, impedindo qualquer coisa, põem a gente num suplício. Eduardo viu-se obrigado a aceitar a partida de xadrez.
Para a filha de Almeida era isto uma grande felicidade. A conversa do jardim decidirá-lhe o coração. O que podia haver de incerto naquela natureza fraca, indecisa, naquele espírito simples e ingênuo, desaparecia diante dos sentimentos que as palavras de Eduardo despertaram. Até então, a moça sentia alguma coisa que a arrastava para aquele homem, mas nem o dizia, nem mesmo interrogava a si própria a razão do novo estado. Agora tinha-se-lhe clareado o horizonte. Era amor que sentia, e amor daqueles que só as almas elevadas são capazes de sentir. O admirável instinto da mulher dera-lhe o resto do que não pudera interpretar das palavras de Eduardo. Sara sentia-se feliz. Quando Eduardo declarou aceitar a partida de xadrez, a moça sentiu que o coração lhe palpitava com mais força. Ela própria foi dispor o necessário para o jogo, não sem levantar muitas vezes os olhos para Eduardo, cujo olhar, pregado nela, exercia uma como que fascinação. Adivinha-se o resto. Entre a paixão do jogo dominante em Silvério e os olhares instantes de Sara, Eduardo viu correr as horas sem arredar pé. O jogo deu-se por terminado à meia-noite. Apenas tinham jogado 2 partidas, em que Silvério ganhou sempre. Isto porque ele não estava apaixonado, e Eduardo, se não o estava, acreditava estar, o que não deixa de produzir algum efeito, como a moléstia imaginária fazia o órgão conservar-se na cama. Silvério apertou afetuosamente a mão de Eduardo, prometendo-lhe ficar pronto para dar-lhe desforra. A despedida Sara, em quem já dominava mais o amor que a ingenuidade infantil, colheu no jardim uma flor das roseiras loucas, ao pé das quais tivera a conversa com Eduardo, e ofereceu-a. Eduardo aceitou, sorrindo ao remoque paternal do velho Almeida, que ainda não calculava o estado do coração de sua filha. Mas, como fosse saindo sem nada dizer, Sara fê-lo parar, e disse-lhe em voz alta, visto não poder ser de outro modo: eu cuidava que me devia retribuir a dádiva com outra, com essa flor que traz aí no peito. Eduardo olhou a casa do paletó e viu a rosa que lhe fora dada por Maria Luísa. Tirou a flor e deu-lhe. Depois saiu. Na rua ocorreu-lhe a lembrança que tinha prometido ir tomar chá com Maria Luísa. Lembrará-se dela algumas vezes, em casa de Almeida, mas a promessa do chá varrera-se-lhe inteiramente da memória. Capítulo 5. Nas cenas que até aqui tenho esboçado, tentei mostrar a leviandade e a vaidade de um homem que fazia jogo com as paixões e os sentimentos ingênuos de 2 criaturas. Não há inverossimilhança nos fatos, todos concordarão, mas também não há inverossimilhança nos sentimentos de Eduardo, atendendo-se a que era um espírito para o qual nada havia fora do culto da própria personalidade. Acreditando-se sinceramente apaixonado e não podendo distinguir a natureza do amor e a natureza dos desejos, Eduardo servia de algum modo aquele culto. Armava a incredulidade, sabia que não era fácil acreditar em que se tivesse feito apaixonar, mas o assombro da novidade, os comentários, a fé que começaria a entrar nos espíritos e que se robusteceria quando ele pudesse passar do estado de solteiro para o de casado, tudo isto eram os aguilhões com que o seu amor próprio sentia-se brioso e compelido a prosseguir na conquista. Sara veio complicar as coisas no que dizia respeito ao casamento de Eduardo, e por esse lado afastou-o do alvo a que pretendia chegar, mas, se o afastou, não foi senão para dar lugar à nova e maior extravagância, essa do amor por 2 mulheres, a donzela e a viúva, na mesma intensidade e no mesmo grau. Perguntará o leitor como é que um homem de tão bom senso como Pedro Eloy parecia tão amigo de Eduardo. A resposta está contida nas 2 cartas que eu já li. Pedro Eloy, com um olhar de filósofo, via que não era impossível trazer Eduardo ao bom caminho. Os defeitos morais podem levar a consequências grandes, mas, com a austeridade da lição e da prática, são suscetíveis de desaparecer e tornar-se melhor o espírito em que eles existem. Pedro Eloy tentava isto de longa data, e como vemos na carta de Eduardo, operava como um santo e um filósofo. Tinha conseguido tudo quanto desejava.
A este respeito, o procedimento de Eduardo desmente a submissão afetada da carta. Que alguma coisa tivesse feito, acredita-se, mas não fez tudo, nem muito. Vejamos agora como continuavam os 12 episódios amorosos que Eduardo entretinha com tanto cuidado. Em casa de Maria Luísa, no dia seguinte, foi Eduardo mal recebido. A viúva mostrava uma frieza e uma indiferença que não eram mais do que os véus com que se cobriam o despeito contido, a dor sufocada. A promessa não cumprida ligava-se a outras faltas de Eduardo, e para um coração amante, sobretudo para um coração como o de Maria Luísa, não eram essas faltas facilmente desculpáveis. Maria Luísa sentia já naquilo um desdém, um sintoma de resfriamento do amor, e pressentia não sei que más novas para o futuro. Eduardo explicou-se como pôde. Alegou a doença de um amigo, acrescentando que pouco lhe importaria perder o amigo por amor dela, mas que, estado por 2 outros em tom imperativo, tivera de ceder-lhes. Maria Luísa acreditou ou fingiu acreditar na desculpa. De um ou outro modo é certo que ainda derramou algumas lágrimas. Não sei que haja alguém que possa resistir às lágrimas de uma mulher. Falo das lágrimas sinceras. É o que há mais poderoso para desarmar a cólera ou comover o egoísmo. É como que um protesto de fraqueza, e resistir-lhe não é de alma nobre nem de consciência elevada. As lágrimas tiveram efeito, mas um efeito excepcional. Faltavam a Eduardo as qualidades delicadas para apreciar o valor de uma lágrima sincera. Era o amor próprio que se comprazia em ver chorar aqueles olhos e comover-se aquela alma. Seguiram-se protestos descarados, velhos, repetidos, sem sentimento nem valor. Dizia Maria Luísa, enxugando os olhos. Vejo que me não ama, vejo que me não compreende. Ah! Se me compreendesse e amasse. A isto respondia Eduardo. O quê? Não amo? Eu. Não diga isso. Mais que a vida. Etc. O leitor conhece o resto. Enfim a tempestade serenou. Despontou um sorriso nos lábios de Maria Luísa, como um sinal de aliança. Eduardo mostrou-se satisfeito com o desenlace e disse: Vê? A dor de haverem lágrimas retinha as minhas próprias. A alegria é mais expansiva, agora que a vejo alegre e me perdoa sou eu quem chora. Este rasgo tinha suas dificuldades, a maior era que chorar sem lágrimas não convencia, e Eduardo tinha os olhos secos como os do leitor, que ainda não teve, nesta história, motivo de chorar. Por isso tirou da algibeira um lenço e levou aos olhos, conservando-se algum tempo nessa posição. Foi despertado por um pequeno grito de exclamação de Maria Luísa. Tirou, ou antes foi-lhe tirado o lenço da mão. Maria Luísa, depois de olhar para o lenço, fitou os olhos em Eduardo e perguntou-lhe: Quem é esta Sara? Eduardo estremeceu, olhou para o lenço, depois para Maria Luísa, depois para o teto. É uma prima minha. Nunca me falou nela, disse Maria Luísa. Como não lhe falei de outros parentes. Isso que prova? É de uma prima. Fui ontem visitá-la e trouxe este lenço. Está com ciúmes? Não, respondeu a viúva. E entregou-lhe o lenço. Como o leitor adivinha, era o lenço de Sara, que marcava a página de Paulo e Virgínia. Houve um silêncio entre ambos. Maria Luísa refletia: é bem possível que o lenço seja da prima, por que não? Realmente, sou exigente demais. Ele não parece mentir. Por que havia de mentir? Depois levantou-se e disse sorrindo a Eduardo: Vou tocar piano. Eduardo levantou-se e foi sentar-se ao pé do piano. Ela começou a preludiar e depois a cantar aquela canção francesa tão conhecida e que parecia adequada à situação. J.A. Peur de Croire in toi. Pourtant,
malgré moi-même. A. Je le sens, j'étais. Toi, le seu bien por moi. J.I. Peur, car dans mon cœur. Une amère souffrance. Toujours dans ton absence. Viens flétrir mon bonheur. Etc, etc. Deixo ao leitor calcular quanta paixão a bela viúva empregou na execução do canto. O próprio Eduardo pareceu um tanto convencido. Enfim, o dia passou-se sem maior novidade no céu do amor de Maria Luísa. Dissipadas as primeiras dúvidas, Maria Luísa sentia-se feliz como dantes. Eduardo esteve contente de si. Capítulo 6. 3 meses decorreram depois dos fatos que acabo de contar. Durante esse tempo houve a reprodução das mesmas visitas, alternadamente a Maria Luísa e a Sara. Nenhuma, nem outra suspeitou nunca da fidelidade de Eduardo. O episódio do lenço foi esquecido pela viúva, em cujo coração o amor crescia tanto como no de Sara, sem que entretanto o espírito de Eduardo se apercebesse de que uma tal bigamia moral podia levar a sérias consequências. 2 vezes, no espaço dos 3 meses, Maria Luísa, em conversa com Eduardo, procurou encetar o assunto do casamento. O silêncio de Eduardo parecia-lhe timidez, e a coitadinha cuidava adiantar alguma coisa, iniciando uma conversação a esse respeito. Enganara-se. Eduardo, mal pressentia que o espírito de Maria Luísa se voltará para a igreja, mudava de assunto com tão rara habilidade que a própria moça não percebia a trama. Das apreensões às incertezas, das incertezas ao desânimo, Maria Luísa não podia atinar, nem com a natureza do amor de Eduardo, nem com os fins de sua paixão. Quanto a Sara, sentia-se feliz e nada ousava indagar nem saber. Aquele amor eram as primícias do seu coração. Julgava-se uma Virgínia e pensava ter encontrado seu Paulo. 27 A pobre menina não tinha nem o tato nem o contato do mundo, o tato para conhecer o espírito de Eduardo, o contato para saber da opinião que faziam dele. Vivia isolada, no meio de sua família, julgando o resto do mundo pela vida que levava e pelos afagos sinceros que recebia. No fim do tempo de que acima falei, era uma quinta-feira, preparava-se Eduardo para um baile que dava o conselheiro C, não sei por que motivo ou por que pretexto. Sara devia ir, e Eduardo, cuja fama do amor por Maria Luísa já era conhecida, queria, coram populo, mostrar a nova paixão ou antes a paixão concorrente da menina Sara. Preparava-se, disse eu, mas não era bem isso, visto que apenas eram 10 horas da manhã. Preparava-se para saborear as delícias que a admiração e a inveja lhe haviam de fornecer. Não há dúvida, pensava ele, sou amado por aquelas 2 mulheres. Ambas me querem, adoram-me ambas. Mas por que motivo, eu, a quem tantas fortunas coube em sorte, estarei tão orgulhoso com o amor destas mulheres? É que as amo. Não há dúvida, amo-as, estremeço-as do mesmo modo. Diga lá o filósofo que quiser, este duplo amor não é impossível, tanto não é, que existe. Oh! Se existe! Eduardo fazia estas reflexões contemplando os novelos de fumaça de um charuto de Havana. Tinha almoçado bem e fazia o quilo, com aquele descanso dos homens que não têm cuidado no que há de ser a refeição seguinte. Estava em uma completa embriaguez dos sentidos. Naquelas e em outras reflexões estava, quando o criado lhe trouxe uma carta que o correio acabava de entregar. Abriu-a e leu-a rapidamente. Era de Pedro Eloy. Dizia o filósofo de Petrópolis. Meu caro Eduardo, resolvi mandar-te novas minhas, já que não me mandas as tuas. Esperei o que podia esperar. De 2 uma, ou esqueceste o velho amigo, ou continuas embriagado nessa fatal paixão dos sentidos, dupla, segundo dizes e eu acredito. Em qualquer caso, interessa-me escrever-te. Ah!
Quem me dera ter-te agora no meu chalete, preso, atado, amordaçado, vendado, inofensivo, para descanso da humanidade e para a felicidade do meu coração. Estou certo que os meus conselhos, o meu exemplo e até o meu olhar bastariam para dar-te aquela regra de conduta própria dos homens que aspiram e têm o direito de aspirar. Mas enfim, deixemos lamúrias e falemos conciso e preciso do que importa saber. Vou apostar que as tuas duas paixões estão extintas, como já estão extintas as fogueiras que arderam no último São João. Há de ser assim. É da natureza desses assomos sensuais irem tão súbito como aparecem. Se não é assim, deixa que eu te considere o mais infeliz dos homens. Dirás que não, e assim te parece. Com efeito, aos espíritos jovens mais ou menos gastos, o futuro é nada, o presente é tudo. Não lhes falem do que pode ser consequência dos atos de hoje. O que desejam é a satisfação dos prazeres, a realização dos caprichos, sem mais cuidar no desenlace das coisas, nem na lógica forçada do crime. Escrevi a palavra crime, e não foi por engano. É preciso dizer-te a verdade nua e crua. Ocultá-la é ser de algum modo cúmplice nos teus atos, e eu não quero para mim semelhante papel. Dizes que amas a essas duas mulheres. Acredites ou não acredites, é certo que lhes fazes compreender a tua paixão. Supõe que elas te acreditem, e, por tuas maneiras e graças, consegues convencê-las, e mais, fazeres-te amado. O que resulta daqui? Resulta não uma iludida, mas duas, porque, não amando nenhuma, e tendo a tua paixão muito estreito limite, ambas se acham despojadas das ilusões do futuro e da fé que as alimentava. Que acontecerá? Qual será a consequência desse desencanto? Sabes tu a profundeza das duas almas a quem iludes? Sabes de que serão capazes? Pressentes o fogo em que vais queimando as mãos? Falo-te uma linguagem em vez de outra, mas é a única que podes ouvir agora. A que eu devera falar era a linguagem do dever, em vez de indicar-te as consequências dos teus atos, eu devera dizer simplesmente que os teus atos eram criminosos diante da moral eterna. Mas far-me-ia ouvir? Se em vez dos magníficos cabelos pretos que me adornam a cabeça e dos olhos vivíssimos com que neste momento olho para este papel, eu tivesse oradas cães e olhos moribundos, sei o que dirias ao ler esta carta. Sou moço, como tu, sou apto, como tu, para as paixões, mas há uma diferença, eu as domino, porque as paixões não são invencíveis, e só uma moral interesseira e egoísta pode dá-las como tais. Tenho, portanto, além do meu conselho, o meu exemplo. Olha, por que não vens passar uns dias comigo? Eu te prometo que começarei a cura de modo mais suave. Se não vieres, sou eu que vou, mas conforme a tua resposta. E repara bem, comigo é inútil o disfarce. Falta-te o talento de iludir a homens experimentados. Se mentires eu cacei como te hei de ler. Em qualquer caso, escreve-me. Terei ao menos o prazer de ver letras de um amigo. Ah! Se compreendesses bem o valor desta palavra. Adeus. Sê prudente. O Espírito Santo te ilumine. Pedro Eloy. O tom decisivo, a linguagem nua desta carta não convenceram Eduardo. Não direi que o não abalasse. Custou-lhe engolir algumas das expressões duras de Pedro Eloy. Mas o que era aquilo senão o que ele próprio pedirá? Eduardo pensou na resposta. Devia negar ou dizer a verdade? A prevenção de Pedro Eloy quanto à veracidade dos fatos indicara claramente que era inútil a mentira. Não havia senão isto, ou dizer a verdade ou não escrever. Eduardo refletiu alguns minutos, resolveu escrever dizendo a verdade, porém mais tarde. Deitou a carta na secretária, e ia sair quando lhe foi anunciada a visita de Silvério. Mandou entrar,
e daí a pouco o valente jogador de xadrez aparecia à porta, com ar risonho e gesto afetuoso. Era a primeira vez que Silvério visitava Eduardo. Por isso levou longos minutos a examinar e admirar a casa e a mobília, não se escondendo para dizer o que achava de mais gosto ou de mais delicado. Isto é propriamente uma casa de solteiro, dizia ele, mas ainda casando, não sei que haja muita mudança a fazer. Basta substituir estes quadros. Que quadros? Perguntou Eduardo. Estes, respondeu Silvério apontando para umas gravuras que pendiam na parede, representando cópias de várias estátuas célebres. Não me dirá por quê, senhor Silvério? Perguntou Eduardo, atirando-se a uma cadeira de junco. Não são próprias, respondeu modestamente o antigo solicitador. Mas sabe o que representam estes quadros? Pois não estou vendo? Eduardo contentou-se em sorrir. Substituídos os quadros, creio que não há mais nada, continuou Silvério. Ah! Sim, ainda há. É retirar esta caixa de fumo, estes cachimbos, estes charutos, enfim tudo quanto diz respeito ao vício de fumar. Isto é, se eu me casar devo renunciar às obras-primas da arte e às obras-primas da indústria. Eu lhe digo. Sara não gosta de fumo. Sara. Disse Eduardo levantando-se da cadeira. Ah! Pronunciei o nome. Não precisa vexar-se, Maganão. Já sabemos das suas artes. Fez-se amado. Oh! E muito. Pois é assim. Ela não gosta de fumo, não gosta nada, mesmo nada, nada. Eduardo estava espantado com as palavras de Silvério. Não atinava ainda com o fim daquilo. Viria sondá-lo? Viria repreendê-lo? Na dúvida, sentou-se vagarosamente na mesma cadeira e esperou que o ex-solicitador continuasse. Silvério puxou outra cadeira e sentou-se defronte de Eduardo. Pois, meu caro Eduardo, é como lhe digo. Estão sabidas as suas travessuras. Sei que se amam com fervor e creio que só um receio pueril e inexplicável tem retardado de sua parte um pedido que só pode ser aceito com o maior alvoroço. Eduardo, ouvindo estas palavras, calculou pior, calculou que Silvério era comissário do pai de Sara. Em tal caso cumpria-lhe responder de modo que nada sacrificasse. Ia falar, mas Silvério continuou. Não cuide, disse ele, que venho aqui por inspiração de terceiro. Venho por minha própria resolução. Mal soube do fato, corri a procurá-lo. E como soube? Perguntou Eduardo. Muito simplesmente, por boca de Sara. Ah! Ela contou. Contou tudo a mim e ao pai. Oh! É um anjo aquela menina. Se visse a simplicidade com que ela referiu os episódios do namoro, a franqueza com que se exprimiu no que tocava à paixão de que estava dominada, finalmente a sinceridade com que disse que acreditava no seu amor. Era de fazer verter lágrimas. Oh! É um anjo. Ora diga-me, ter uma sobrinha assim não é uma aventura? E ter, além disso, um sobrinho como o senhor, não é uma bem-aventurança? Que belos dias não passaremos. Ela inclinada em seu ombro, e nós dois, em face um do outro, lutando palmo a palmo, peão a peão, uma daquelas partidas que de um simples paisano fazem um general consumado. Eduardo sorriu-se a estas palavras de Silvério. Depois, procurando dar à sua voz alguma comoção, respondeu. É verdade que eu amo sua sobrinha. Era impossível vê-la sem amá-la. Contudo foi-me difícil declarar-lhe a minha paixão. Poderia parecer a exigência de uma paga a um serviço que eu fiz como faria a outra qualquer pessoa. Oh, e interrompeu Silvério. Eduardo continuou. Amo assim,
e toda a minha ventura seria poder chamá-la minha mulher. Mas isso é o que há de mais fácil. Sei. Se até agora não tenho dado um passo para isso, é porque espero que se ultimem certos negócios. Mas que negócios? Certos negócios. Não está longe, posso afiançar-lhe, e nem eu deixarei passar uma hora, apenas, sem munir-me do competente consentimento dela, e do pai. Creio que já tenho o seu. Tenho de todos, disse Silvério em voz de estentor. Muito bem. Vejo que a minha felicidade é completa. Pois, senhor, não sei que negócios sejam esses, mas creio que se não dependera disso a decisão, já há muito estaria a menina pedida e concluído o casamento. Ah! Com certeza. Não sabe que mulher leva. Sei. É um serafim em alma e corpo. Aqui começou uma ode à beleza e à candura de Sara, perfeitamente dividida em estrofes, antístrofes e epodos. Meia hora depois Silvério saía de casa de Eduardo, depois de abraçá-lo e estar com ele para que não deixasse passar a ocasião de uma fortuna. E mal saía o ex-solicitador, entrava um moleque de Maria Luísa com uma cartinha para Eduardo. Dizia a cartinha: Eduardo, vou ao baile do conselheiro C. Disseste-me que estavas convidado. Não faltes. Tua Maria Luísa. Eduardo ficou alguns momentos sem pensar coisa alguma. Depois, relendo o bilhete, pôde refletir sobre o caso. As duas mulheres iam achar-se em presença. Poderiam não saber nada uma da outra, mas era possível que um nada lhes derramasse a luz no espírito. Como evitá-lo? Eduardo pensou em não ir ao baile, mas, além do resultado que isso trazia, ocorreu-lhe que a sua presença era até necessária, visto ser já conhecido seu amor por Maria Luísa e por Sara. Não comparecer ao baile era fazer supor que a afeição por aquelas duas mulheres, descendo à condição dos afetos comuns, tinha acabado como acabam os afetos comuns. E depois, se alguma coisa pudesse acontecer, não era melhor que ele lá estivesse para desfazer uma impressão má ou desmentir uma suspeita? Tais razões e outras mais decidiram Eduardo a afrontar as consequências de um encontro entre as duas mulheres debaixo do mesmo teto. Em consequência, preparou-se para ir ao baile. Às 9h30 da noite entrava ele nos salões do conselheiro C, meio receoso, meio tranquilo, em todo caso orgulhoso com a circunstância especial de achar-se diante das duas mulheres que se tinham apaixonado por ele. Depois de fazer os cumprimentos devidos aos donos da casa, indagou Eduardo se as duas tinham já chegado ao baile. Disseram-lhe que não. Com efeito, correu toda a casa sem encontrar vestígios de nenhuma pessoa das duas famílias. Em uma das viagens que fazia em busca de Sara e Maria Luísa, Eduardo encontrou os dois amigos que lhe tinham aparecido no Rocio no dia em que, acompanhado por mim e pelo leitor, fizeram uma visita à viúva da Rua do Lavradio. Ó! Tu por aqui! Disse um deles. É a primeira vez que apareces depois de tamanha ausência. Bem-vindo sejas. Mas aposto que a viúva está por cá? Não, respondeu secamente Eduardo. Não. Então é que há de vir. Muito bem. Estão mesmo uma corda e uma caçamba. Disseram-me no outro dia, disse o segundo moço brincando com a corrente do relógio, que tinhas uma segunda namorada. Não quis crer. Por que não quiseste crer? Perguntou Eduardo. Ora, porque de duas uma, ou não amas deveras, e então não terás duas, terás 100, ou amas deveras, e então amar a duas é absurdo. Absurdo. Disse Eduardo. Pois não. Não achas? Perguntou o primeiro. Não acho. É coisa muito possível. Aposto que amas realmente as duas e deveras?
Deixemos o terreno dos fatos. Teoricamente posso provar? Teoricamente prova-se muita coisa. Por exemplo, prova-se que estás corrigido, que mudaste de sistema de vida, enfim que és quase um santo. Ora, não há maior falsidade. Por quê? Perguntou Eduardo meio sério. Porque essa aparência de vida modesta e honesta desculpa a dureza do coração, essa aparência é puramente aparência. És o mesmo. Estás mudando o ponto de vista e os meios de ação. Eduardo sorriu-se e perguntou, pondo a mão no ombro de ambos. Dá-se acaso que vocês também se tornassem filósofos? Filósofos, como Epicuro. Somos o que éramos dantes, somente somos e dizemos que o somos. Tu és e dizes que não és. Eis toda a diferença. Deveras? Disse Eduardo. É certo. Anda tomar um copo de xerez. Dizem que o conselheiro oferece desse vinho delicioso aos seus convidados conhecedores. Olha que é xerez, é o vinho de Francisco I, o conhecedor de mulheres como tu, lembras-te? Solvem feme varii. Salta, gaiato. Disse alegremente Eduardo apartando-se dos dois amigos. Anda cá, disse um deles. Olha. Apontando com a mão para a escadaria que ficava próxima, chamou a atenção de Eduardo para duas senhoras que entravam. Eram Maria Luísa e sua mãe. Ah! Disse Eduardo. E voltando-se para os amigos. Adeus, até logo. Os dois rapazes afastaram-se rindo. Eduardo foi ao encontro das duas senhoras. Maria Luísa estava radiante. Tinha na verdade um porte de grandeza natural, e quando seus olhos se voltaram em roda dos que a cercavam, parecia uma castelã antiga contemplando os cavaleiros preparados para as justas. Trazia um vestido de seda cor de violeta com enfeites da mesma cor. Os cabelos, penteados a Stuart, moda então muito em voga, faziam realçar um fio de pérolas, cujo fecho de brilhantes em forma de estrela ficava ali no meio da cabeça. Trazia na mão um ramalhete de violetas. Quando Maria Luísa entrou no salão, onde os mais belos toiletes chamavam a atenção dos olhos masculinos e seus apêndices, as lunetas, houve uma espécie de rumor admirativo. Todas as belezas foram um momento esquecidas por aquela que entrava vestida com tanta simplicidade e tão bom gosto. Maria Luísa, com aquele instinto admirável das mulheres, reparou no efeito que produzia e não deixou de gozar amplamente o prazer que lhe dava a geral admiração. Os que a não conheciam indagavam do seu nome, e os que a conheciam respondiam aos interpelantes, repetindo-se às vezes o nome de Eduardo como o senhor e possuidor daquele coração viúvo. Eduardo, orgulhoso e radiante, olhava para todos do alto de seus olhos e da sua felicidade, com certo arzinho de quem mofava dos outros por serem menos venturosos ou menos lestos. Enfim, a vida do baile começou. Anunciou-se uma valsa. Eduardo e Maria Luísa tomaram lugar entre os valsistas. Dentro de pouco muitos pares retiravam-se para dar lugar à valsa douda, entusiasta do moço e da viúva. Conversava eu um dia com um dos meus amigos poetas que a morte levou, um talento que todos admiravam, um coração que muitos conheceram. Não sei, dizia-me Casimiro de Abreu, como se pudesse inventar a valsa, a melhor de todas as danças, para dançá-la em um salão diante de 100 olhos. A valsa é realmente a mais graciosa, a mais natural, a mais bela das danças, mas nenhum olho humano deve presenciá-la. Então os dois valsantes que se amam, que vivem um pelo outro, podem embriagar-se na valsa, viver não a vida do mundo, mas a vida dos anjos, a vida dos sonhos, a vida do céu. Casimiro, objetava eu, para dois corações que se amam, a multidão não é o isolamento? E quando um par se atira à sala, aos primeiros compassos de uma valsa, não lhes desaparece tudo, não ficam eles sós, ermos, confundidos.
Casimiro adorava a valsa. Todos conhecem a bela poesia das primaveras que traz este título. A minha objeção no caso de Eduardo e Maria Luísa tinha meia aplicação. De fato, a viúva corria nos braços de Eduardo, e no meio dos senhórios que os acompanhavam, como se estivesse em um deserto. Esqueceu-lhe tudo por Eduardo. Mas este não. Lembrou-se e muito que estava entre gente, calculava, adivinhava, redigia consigo mesmo os ditos, as observações, os olhares invejosos de toda aquela multidão. Foi exatamente no fim da valsa que chegou a família de Almeida. Os rumores que sucederam à valsa de Eduardo e Maria Luísa foram dobrados com a presença de Sara. Com efeito, se Maria Luísa tinha direito a excitar a admiração geral, não menor o tinha a filha de Almeida. Vestia de um modo simples e elegante. Um vestido de seda cinzento pérola ocultava-lhe o corpo flexível e delgado. Os cabelos, penteados em bandós, não tinham outro enfeite mais que uma rosa branca, presa do lado esquerdo. No seio, que ondulava pelo cansaço e pela comoção, fulgurava uma simples cruzinha de ouro, enfeite que Sara usava em todas as solenidades, por ter-lhe sido dada por sua mãe. Graças à vida retirada da família de Sara, ninguém ou muito pouca gente a conhecia. A dona da casa encarregou-se das necessárias apresentações. Foram as duas proclamadas as rainhas do baile. Os cavalheiros dividiram-se em partidos, uns preferiam Maria Luísa, em quem viam a expressão mais completa da mulher, outros davam a palma a Sara, cuja beleza virginal e angélica inspirava ideias puramente do céu. Para uns Maria Luísa era a estátua descida do pedestal, para outros Sara era um anjo foragido da habitação divina. No meio de tão divididas opiniões, Eduardo era o único que as admitia ambas e por ambas se bateria se necessário fosse. Eduardo foi procurar Almeida, de cuja demora indagou com o maior interesse, ouvindo aliás as razões dadas por aquele com a maior indiferença. Eduardo pôde falar a Sara, fê-lo com todo o interesse de um amante saudoso. A moça parecia triste. Vinha imaginando encontrar Eduardo aflito com a sua ausência e achou-o no turbilhão de uma valsa, tão alegre ou mais que os outros. Mas este ressentimento no coração da moça era passageiro. Nem ela procurava indagar mais nada. Sabia ela acaso que Eduardo pudesse valsar com outra com a mesma efusão com que valsaria com ela? A pobre menina notava o fato, mas não tirava dele nenhum corolário. E depois, as maneiras de Eduardo convenciam tanto. No fim de 10 minutos de conversação, Sara esquecera tudo e estava feliz. Como Maria Luísa na valsa deixou-se ir na embriaguez da conversação e só se lembrou de que estava diante do homem que era escolhido pelo seu coração. Tinha uma singeleza adorável que Eduardo não sabia admirar, nem como amante, nem como poeta. Não ocuparei o espírito do leitor com a narração do que se passou durante a noite do baile, e corro já ao melhor episódio, ao que importa saber em nossa história. Bem depressa se espalhou que as duas raparigas amavam Eduardo e que este parecia amá-las do mesmo modo. Aos que o interrogavam, Eduardo respondia com o ar de homem que nega aquilo de que deseja convencer a todos. Chegou a passear com ambas, uma em cada braço, conversando simbolicamente com ambas, sem que elas se apercebessem de nada. Enfim, seria 1 hora da noite, já o baile chegará ao ponto culminante, em que as cerimônias, sem desaparecerem de todo, dão lugar a uma respeitosa intimidade. Sara e Maria Luísa, ou por simpatia, ou por força de fatalidade, davam-se já como duas amigas. O conselheiro convidou Sara para cantar alguma coisa. Sara estava cansada e pediu 1/4 de hora. Durante este tempo retirou-se para o gabinete que servia de toilette das senhoras. Maria Luísa acompanhou-a. Precisava bem de um momento de descanso, disse Maria Luísa. Como está fatigada, meu Deus! A falta de hábito, respondeu Sara. Vivo sempre metida dentro de casa.
pois faz mal. As flores fizeram-se para o ar livre. Sara sorriu. Diga-me. Isto é entre moças, pode dizer-se. De quantos rapazes tem visto hoje nenhum lhe faz palpitar o coração? A moça olhou para Maria Luísa e respondeu. Oh, sim. Ainda bem. Por que se alega tanto? Por nada. Oh. Porque, se já começa a amar, deve compreender-me. Também eu amo e muito. Amar é tão bom, não é? Disse Sara com uma adorável singeleza. Oh. Se é. Suspirou Maria Luísa. Calaram-se ambas. No fim de alguns minutos de contemplação recíproca, as duas deitavam-se nos braços uma da outra. É o mais belo, mais gentil, de quantos homens estão hoje nesta sala. Oh! Eu excetuo o outro. Dizendo estas palavras, Maria Luísa deu um beijo em Sara. Sara respondeu. Não sei se este é o mais belo e o mais gentil, sei que o amo. Se o não amasse, devia estimá-lo, porque me salvou a vida vai para 4 meses. Ah! Temos romance? Não é romance, é realidade. E casam-se? Não sei, mas não penso nisso. Eu só faço o que ele quiser. Meu amor é um amor que não manda, nem eu creio que hajam outros. Maria Luísa estava pensativa. Sara continuou. Estará na sala? Quem? O meu? Sim. Está, creio eu. E Maria Luísa foi à porta. Abriu uma fresta entre as cortinas e procurou Eduardo com os olhos. Lá está ele. Olhe. Onde está? Perguntou Sara. Ali encostado ao piano, do lado de lá, brinca com a luneta. Vê? Sara, com os olhos colados à fresta, acompanhava a indicação de Maria Luísa. Repentinamente deram às duas um grito. Sara tinha reconhecido Eduardo. Maria Luísa viu na mão de Sara um lenço igual, com igual firma, ao que surpreendera na mão de Eduardo. As duas mulheres olharam-se mudas, alguns segundos. Sara levou a mão ao peito. Parecia que se lhe quebrava o coração. Maria Luísa, com o lenço nos olhos, foi cair sobre o sofá, dizendo: Oh! Que fatalidade! Sara, depois de alguns segundos, foi procurar uma cadeira e sentou-se. Não pôde conter-se, as lágrimas rebentaram-se-lhe dos olhos. Houve um grande silêncio entre ambas. Fora batia-se palmas ao pianista, que acabava de entusiasmar o auditório tocando um coro de Dom Juan, de Mozart. Maria Luísa foi a primeira que se levantou e falou a Sara. Faz bem em chorar, disse ela. Era inocente, acreditou no amor dele. Sei quanto sofre pelo que eu mesma sofro. Foi uma fatalidade. Ambas punhamos nele a nossa esperança com a nossa alma, ele enganava ambas, e para quê? Que pretendia? Ah! Coitadas de nós! Sara não respondeu. Estava pálida como a morte. Maria Luísa pensou que fosse desmaiar. Foi buscar água da colônia e prestou-lhe os mais fraternais cuidados. Obrigada, não é nada, passou, disse Sara. Depois, enxugou os olhos e levantou-se. Na sala procurava-se a filha de Almeida para cantar. A dona da casa dirigiu-se ao gabinete. Aí vem gente, disse Maria Luísa, vem procurá-la para cantar. Deve ir, devemos sair juntas para que nada desconfiem. Abriram-se as cortinas e viu-se sair as duas moças, pálidas como duas estátuas, com os olhos vermelhos. Sara mal podia ter-se em pé.
Obrigada a cumprir a promessa, Sara cantou. Mas que canto! Não eram notas, eram pedaços de alma que saíam da menina desiludida e infeliz. Quando acabou, corriam-lhe as lágrimas. Ao pé dela Maria Luísa acompanhava no sentimento e nas lágrimas silenciosas. As duas infelizes saíram da sala no meio de aplausos comovidos. Capítulo 7. Passaram-se 15 dias depois das cenas que acabo de contar. No dia seguinte ao do baile, Eduardo foi visitar Maria Luísa e encontrou-a na sala com sua mãe. Eduardo, como sempre, entrou com um sorriso nos lábios. Maria Luísa estava magra e tinha os olhos pisados. Ia perguntar o motivo daquele abatimento, quando a viúva, dizendo-se incomodada, pediu licença e retirou-se. Eduardo esteve meia hora na sala conversando com a mãe de Maria Luísa, que lhe respondia por monossílabos. Finalmente, despediu-se e saiu. Estava humilhado. Que aconteceria? Perguntava ele. Ontem saíram do baile sem me falarem. Hoje tratam-me deste modo. Que haverá? De reflexão em reflexão, de recordação em recordação, Eduardo pôde atinar com o motivo do desdém que receberá em casa de Maria Luísa. Lembrou-se de ter visto a viúva e a donzela saírem do toilete, lívidas e abatidas. Lembrou-se das lágrimas derramadas durante o canto no piano. Descobriu tudo. Que diabo, pensava ele. Como hei de desenlaçar esta meada? Convencê-las é impossível, o melhor é eludir a questão. Mas como? Irei a Sara. Mas terei lá a mesma recepção? Oh! É demais. Não. Isso não. Maria Luísa não pode recusar uma carta minha. É isto. Escrevo-lhe. No papel posso dizer mais facilmente aquilo que convier, tenho a faculdade de rabiscar, alterar, adoçar, enfeitar, como me parecer, as palavras. Eduardo entrou em casa disposto a escrever 3 cartas. Uma à mãe da viúva, endereçando-lhe outra para a filha, de cujo amor ela estava ciente. A terceira carta era a Pedro Eloy, contando-lhe a ocorrência e pedindo-lhe um conselho. Ao mesmo tempo respondia à carta anterior. O conteúdo das 2 primeiras era uma série de frases ocas, habilmente grupadas, em que Eduardo protestava o mais respeitoso amor por Maria Luísa. Quanto ao episódio do baile e ao amor de Sara, foi o mais sucinto que pôde, dando uma desastrada explicação ao sentimento alegado pela filha de Almeida. Era, dizia ele, um serviço que prestava a uma menina cujo coração inexperiente se deixará apaixonar por ele. Não queria desenganá-la, entretinha por uma aquiescência um amor sem alcance. Mandou as cartas, mas nenhuma resposta obteve nesse dia nem nos dias seguintes. Desesperou. Passava muitas vezes em frente à casa de Maria Luísa, mas não via ninguém, as janelas estavam, as mais das vezes, cerradas. Quanto a Sara, Eduardo, com o receio de sofrer a mesma recepção, não foi lá, esperando uma visita do pai ou do tio Silvério. Embalde esperou. Era demasiado desdém para que um coração vaidoso como o de Eduardo se resignasse. Doía-lhe o desdém, ardiam-lhe desejos de vingança. A vaidade, que até ali se empavesava com o amor das 2 mulheres, doía-se agora, ressentia-se, pedia desforra. Ora, a vaidade quando domina o coração do homem, e na maioria dos homens acontece assim, não deixa atender a nenhum sentimento mais, a nenhuma razão de justiça. Era, assim, atado a esta fogueira interior, como Eurico atado ao próprio cadáver, que Eduardo passava os dias e as horas, sem ver nem procurar ninguém. Quanto à carta escrita a Pedro Eloy, resume-se em pouco. Eila, meu amigo, turba-se o horizonte. Aconteceu o que prévias eu não previa. As 2 sabem hoje do meu amor por ambas.
Zangaram-se. Era bom se fosse só isso. Creio que adoeceram. Tamanho desencanto não as podia conservar no estado normal. E isto tudo por um diabo, como eu. Diabo, sim, não digo brincando, mas um diabo compassivo que ainda as estima e deplora. Que queres? Sou feito assim. Tenho um coração evangélico, e não posso ver sofrer, e sobretudo sofrer por minha causa. Foi o caso. Não sei que fatalidade as levou ambas ao baile do conselheiro C. Aí, deram-se, comunicaram uma a outra os seus pensamentos, e naturalmente foram além do que deviam ir, descobrindo a coroa. A coroa sou eu. E demitiram-se os meus ministros. Falemos sério, penalizam-me estas ocorrências. São duas mulheres dignas do respeito e do amor que eu lhes votava. Tenho a culpa de que as adorasse do mesmo modo e no mesmo grau? Se a culpa nisto, é da natureza. O que é certo é que me não querem receber e curvam-se a uma dor que me lisonjeia, mas que me entristece. Que devo fazer? Como reconciliar estes dois sentimentos e o meu orgulho, porque enfim eu não quero esquecer, no meio de tais fatalidades, que recebi do berço um dever de zelar a minha própria dignidade. Aconselha-me e acredita-me. Teu Eduardo. Esta carta, como as outras, não teve resposta. Vejamos agora o que se passou nas duas mulheres a quem Eduardo bafejara com o hálito da desgraça. Maria Luísa chorou muito durante o resto da noite do baile. Quando a manhã rompeu, Maria Luísa estava à janela, chorando ainda em silêncio. Sentia-se duas vezes viúva, legal e moralmente. Os sonhos do futuro, as esperanças de sua felicidade sem igual fora tudo um castelo de cartas que desabou ao sopro de uma criança. Era dia claro. Maria Luísa julgou dever comprimir a sua dor e mostrou-se alegre. Não queria magoar sua mãe. Banhou os olhos o mais que pôde e deixou o quarto. Sua mãe a esperava para almoçar. Vendo-a triste, perguntou-lhe se estava doente. Respondeu que sentia-se fatigada. A mãe não insistiu. Durante o almoço a boa velha, para alegrar sua filha, e distraí-la dos incômodos que dizia ter, falou-lhe de Eduardo, das comoções que ambos deviam ter tido na noite anterior, dos projetos do futuro. O assunto não era próprio para alegrar Maria Luísa. Respondendo por monossílabos, e interrompendo a conversa com assuntos diferentes, Maria Luísa procurava desviar o espírito de sua mãe. Enfim, algumas vezes não podia deixar de enxugar furtivamente uma lágrima. A velha reparou e perguntou-lhe por que chorava. Por nada, respondeu a viúva. Não é possível. Por nada, afirmo-lhe. Não é possível. Ah! Não estás cansada, estás triste, tens alguma coisa que te faz sofrer. Dize o que é. Não sou eu tua mãe. Minha mãe. E Maria Luísa escondeu o rosto no seio da velha. Vamos lá. Disse esta. O que é? Ah! Tenho vergonha. Vergonha de quê? Eduardo não me ama. Ah! Não me ama, porque ama a outra. Quem? Sara, aquela que cantou ontem, ao pé de mim, e que a todos comoveu. Ambas nos confessamos. Maria Luísa repetiu tudo quanto acontecerá no baile. A pobre mãe estava comovida, triste, desesperada, ouvindo a narração que Maria Luísa lhe fazia entre lágrimas de desespero e de dor. Mas, o que podia fazer a mãe da pobre moça? Uma só coisa, dar-lhe uma consolação maternal e auxiliá-la em esquecer o ingrato. Quando veio a carta de Eduardo, achou ela que devia responder, sobretudo porque nos termos da carta parecia estar provada a inocência de Eduardo. Maria Luísa foi inflexível,
disse que não se devia dar resposta alguma. Ah! É que naquele coração, ao lado de um grande amor e de um grande desespero, havia um grande orgulho. Quanto a Sara, eis o que passará. Não temos necessidade de ir até a casa de Almeida, o tio Silvério nos instruirá de tudo. Um dia de tarde, justamente 15 dias depois do baile, Eduardo estava à janela de sua casa quando viu passar o tio de Sara. Chamou-o e fê-lo subir, apesar dos protestos de ir apressado. Ora tinha que ver. Disse Eduardo indo receber Silvério. Não vê que o deixava passar sem dar 2 dedos de conversa. Mas é que tenho pressa. Qual pressa? Sente-se um pouco. Em descansando ganha novas forças, e ei-lo que aí vai mais lesto ao seu destino. Vou para casa, disse Silvério aceitando a cadeira que Eduardo lhe oferecia, e fazendo uma careta à parte como homem contrariado. Toda a família está boa? Está. É o que se quer. Vai então tudo bem? Tudo, não é exato. Pois há alguém doente? Ah. Quem é? Minha sobrinha. Deveras? É verdade. Que doença? Eu sei. Adoeceu no dia seguinte ao do baile, veio o médico e a primeira coisa que fez foi obrigá-la a conservar-se de cama. Depois, examinou-a e deu não sei que nome à moléstia, mas afirmou que não era aquela a principal. Então a outra? Ah! Qual é? Diz o médico que é uma doença moral. Lá levaram tempo imenso a consultá-la. Ela nada disse, isto é, não sei, só sei que aquilo é a nossa desgraça, porque se ela nos morre é como se nos fosse a vida, a alegria da casa. Adeus, senhor Eduardo, não me posso demorar. Eduardo ouvirá estas palavras com certa surpresa e certa comoção. Quando Silvério se levantou e preparava-se para sair, Eduardo balbuciou algumas palavras. Era um anjo que o inspirava, ia talvez sanar tudo com uma promessa. Em um instante viu ele que se constituía o remédio supremo para a enfermidade moral de Sara. Mas enfim, o ente Gredin, que, como diz Acar, todo homem tem em si, desfez a obra do ente honesto. Eduardo estendeu a mão a Silvério e pediu que o recomendasse à família. Silvério desceu cabisbaixo e triste as escadas da casa de Eduardo. Quando se viu só, Eduardo refletiu na situação em que se achava. Das 2 mulheres que ele requestara tão seriamente e cujas esperanças honestas alimentara com tanta perseverança, uma tinha morta a alma, a outra tinha morta a alma e o corpo. Em seu coração, travou-se uma grande luta, entre o remorso e a vaidade. O dever dizia-lhe que reparasse o maior mal, se não podia reparar todos os males, mas um sentimento de amor próprio, vão, cruel, imoral, retinha-lhe os sentimentos bons e os impulsos generosos. Nesta luta, esteve toda a noite. Quis dormir, não pôde, mal fechava os olhos surgia-lhe o espectro de Sara pedindo contas do coração que iludira e da vida que estrangulara. Enfim, sobre a madrugada pôde conciliar o sono. Eram 9 horas quando se levantou. Quem olhasse para ele daí a meia hora reconheceria que o sentimento do dever triunfara, ao menos momentaneamente. Eduardo vestiu-se e saiu. Tomou um tilbury e dirigiu-se para a Ponte das Barcas. Destinava-se a São Domingos. Ia decidido a falar à moça, mesmo à custa do seu amor próprio. A demora do vapor o contrariou. Tardava-lhe ver-se junto do leito da moribunda para dizer-lhe, vive. Ora, a moribunda estava realmente moribunda. Mas quem a visse não suporia que a morte se avizinhava tanto dela. Tinha o rosto e os olhos serenos. Sorria mesmo ao pai, ao irmão e ao tio, mas com o sorriso de quem entrevê as glórias eternas e já as compara às glórias perecíveis desta vida.
O cortinado branco do leito parecia que amparava da luz um ente que chegava ao mundo e não um ente que se ia dele desgostoso e desiludido. Em uma pequena mesa ao pé da cama havia um copo de água, uma cruz de ouro, a do baile, e uma rosa branca seca. Esta rosa era a que Eduardo dera a Sara em troca de outra à porta do jardim. Sara de tempos em tempos voltava os olhos para a flor, ficava muda e entrava a contemplá-la. Nessas ocasiões o pai da doente procurava distraí-la com algum outro objeto, temendo que na contemplação da flor se lhe avivassem as lembranças do amor que a matava. Foi em uma dessas ocasiões que Almeida lembrou-se de uma notícia e disse a Sara: "Minha filha, vais ter uma visita." "Quem é?" "Adivinha?" "Não sei", disse Sara sorrindo. "Dona Maria Luísa." Este nome fez estremecer Sara. O pai dava-lhe maior sofrimento procurando tirar-lhe outro menor. Com efeito, a flor lembrava a Sara o tempo feliz dos seus amores, o nome de Maria Luísa lembrava-lhe a traição de Eduardo. Reconhecendo o que fizera, Almeida procurou diminuir o efeito. "Verás como ela soube resignar-se. Espero que o exemplo te sirva, e que das suas palavras colhas uma lição e um conforto, e finalmente que vivas." "Ouviste? Que vivas." Sara sorriu-se. Houve um silêncio. Depois, passando a mão pela cabeça, pediu água. Deram-lhe. "Estás melhor, não, Sara?" perguntou Almeida. "Olha, é preciso, fazes anos amanhã. Quero que presidas a mesa." "Sim." "Estou melhor, meu pai. Mas, diga-me, como sabe da visita de Maria Luísa?" "Passei ontem lá e subi." "Não sabia ainda que estavas doente." Quando lhe disse, ficou muito pesarosa. Depois, disse-me que viria cá fazer-te uma visita. O resto do dia passou-se sem novidade. Sara não saía daquela serenidade, mas realmente não era para a vida, era para a morte que caminhava. Enfim, no dia seguinte, isto é, no dia em que Eduardo resolvera ir salvar a moça, apareceu, à porta de Almeida, Maria Luísa, com sua mãe. Sara recebeu a sua rival, ou antes a sua comártir, como se fora uma irmã querida, por quem se espera para morrer. Maria Luísa chorou muito, e, por uma inversão dolorosa dos papéis, era Sara quem consolava a viúva. "Mas é por ti que eu choro, meu anjo", dizia Maria Luísa. "Por mim?" "Sim, por ti, que não tens coragem, que te quebraste ao primeiro embate da vida." "Não digas isso." "Eu estou boa." "Nada tenho." "Sofri, é certo, mas passou." "Olha, faço hoje anos." "Hás de jantar comigo." "Vou levantar-me logo." "Verás." "Senta-te." Maria Luísa olhou com olhos rasos de lágrimas para a pobre moça. "Ainda bem, minha filha", disse Almeida procurando sorrir, "ainda bem que te mostras assim. Isso é o que eu quero. Não te importem os males da vida, todos sofrem, mas faze como fazem muitos, fica sobranceira a tudo." 17 anos. Murmurava a viúva, é a aurora da vida. As duas conversaram largamente. A mãe de Maria Luísa e o pai de Sara deixaram o quarto, as duas podiam folgadamente falar do que as tornará infelizes. Era assim mais fácil a Maria Luísa inspirar a Sara os sentimentos de coragem e sobranceria que ela própria devera não ter sucumbido. Chegou mesmo a aventurar uma ideia de vingança, com satisfação do coração ofendido. Mas aqueles dois corações, que concordavam em um ponto, não se entendiam naquele. Sara não era feita para resistir a uma comoção como a que a prostrara. Ouvia sorrindo Maria Luísa, mas abanava a cabeça a tudo. E quando a viúva, para decidi-la mais, lembrava-lhe que poderia sucumbir deveras,
Sara respondia que estava perfeitamente boa e não podia inspirar cuidados a ninguém. Esta resistência aos que a chamavam à vida comovia ainda mais. Só havia um meio, talvez, de salvar Sara, era a presença e o amor de Eduardo. Esta ideia passou rápida pelo espírito de Maria Luísa. A nobre mulher não discutiu consigo nem o ato, nem as consequências, nem o seu coração. Adotou o pensamento como se fora inspiração do céu. Maria Luísa amava realmente Eduardo. Desiludida, sofreu muito, e só deveu ao orgulho e à energia do seu coração não ter, como Sara, sucumbido ao desespero. Mas os grandes sentimentos do seu coração não eram só o do amor e o do ciúme. O ato que ia praticar era de uma alma nobre, educada no culto do dever e do sacrifício. Naquele instante ela via diante de si uma pobre menina que sofria e morria por aquele mesmo que a fizera sofrer. Compreendia bem a medida desse sofrimento. A viúva procurou sondar o espírito da enferma. Ora, dize-me, se visses Eduardo, o que farias? Se o visse. É impossível. Impossível, por quê? É impossível. Ora, não digas isso. Mas se o visses, se ele viesse agora, hoje, e te dissesse, vive? Não vem e não diz. Por quê? Porque não me ama. Quem sabe? Ó, nem me ama, nem te ama. Só por isso? E também porque nós o amamos. Eu não. 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 A moça abanou a cabeça murmurando. É inútil. Maria Luísa procurou meio de escrever a Eduardo, e conseguiu traçar à pressa, em um quarto de papel, as seguintes palavras. Quer o perdão que me pede? Sara está às portas da morte, venha, diga-lhe que a ama, peça-a e queise-se daqui a um mês. Está perdoado. Maria Luísa. O portador que levou este bilhete encontrou Eduardo na ponte das barcas da corte. Eduardo, ao ler o bilhete da viúva, sentiu-se humilhado. Enganara duas mulheres, uma morria de pesar, outra pedia-lhe que a salvasse, sacrificando-se, entre aquelas nobres almas, a alma de Eduardo sentia-se abatida. Não se deteve mais, tomou a barca, que partiu dali a 5 minutos. Logo depois de partir o portador do bilhete, entrou o médico na casa da doente. Achou-a muito pior, e disse-o francamente à família. Que fazer? Tudo o que foi preciso fez-se. Maria Luísa, ajoelhada diante de um oratório, pedia a Deus duas coisas: que prolongasse a vida de Sara por algumas horas e apressasse a chegada de Eduardo. Foi inútil. Sobreveio uma crise enferma, e após a crise o médico desesperou. Entretanto Sara, com um sorriso nos lábios e o olhar sereno, dizia algumas palavras em voz já muito fraca, mas com a segurança de quem está certa de ir para uma morada melhor. Maria Luísa pedia-lhe que vivesse, dizia-lhe que Eduardo não tardaria. O pai a um canto não tinha forças para ver, para pedir, nem para chorar, estava atônito. Não, dizia ela, ele não vem. E que venha, sei que não me ama, e sem amor não o quero. O médico fez vir um sacerdote. Quando este chegou, Sara, com os olhos fitos, como que vendo já abrir-se-lhe o céu, pedia a Maria Luísa que lhe desse a rosa seca que estava sobre a mesa. Maria Luísa deu-lhe. Desejo esta flor porque me lembra o amor que eu supunha ter achado, é o homem de ontem que eu choro, é por ele que morro, o de hoje não é senão a sepultura do de outrora, que morreu. Houve um silêncio. Almeida chegou-se à filha, a fim de prepará-la para a confissão. Sara estremeceu. Depois, voltando-se para Almeida, disse: Meu pai, abençoe-me. E tu também, minha irmã. Depois, estava no céu. Capítulo 8.
Meia hora depois entrava Eduardo à porta de Almeida. Viu tudo fechado, correu-lhe um calafrio por todo o corpo. Será tarde? Perguntava ele. Vacilou, entraria ou não? Se entrasse e achasse tudo perdido? Enfim, fazendo um esforço, Eduardo passou o portão que se achava aberto. Atravessou a Alameda das Roseiras, onde pela primeira vez falará de amor à pobre Sara. O remorso começou então a aguilhoá-lo. Aquele silêncio, aquele ar fúnebre que a casa e o jardim respiravam incutiam-lhe certo terror. Chegou à porta e bateu. Veio abri-la o pai de Sara. Eduardo entrou. Sara? Perguntou ele. Sara morreu. O moço tornou-se lívido. Sentiu uma vertigem, os olhos se lhe escureceram, ia cair. Segurou-se a uma cadeira. O pai de Sara olhava fixo para Eduardo. Este não podia suportar-lhe o olhar, e baixava os seus olhos. Naquele momento o pai de Sara era o remorso vivo. Depois de um pequeno silêncio, Almeida falou. Era inútil tê-la salvado do mar há 4 meses para matá-la agora. Se tal devia ser o desenlace destas coisas, melhor fora que a minha pobre filha tivesse sucumbido a primeira vez, iria assim para o outro mundo sem conhecer as misérias deste. Oh! Basta! Basta! Interrompeu Eduardo. Sei quanto sou culpado, não aumente a minha angústia com as suas exprobrações, aliás justas. O velho sorriu-se tristemente, como quem ouvia duvidoso as palavras do outro. Depois. Vem dar-me os pêsames, não é? Continuou ele, muito obrigado. E foi sentar-se no sofá, derramando silenciosas lágrimas. Eduardo esteve alguns momentos contemplando aquela dor muda e respeitável. Depois, dirigiu os olhos para a porta do quarto mortuário. Ouviu que partiam de dentro soluços abafados. Dirigiu-se para a porta. Maria Luísa, ajoelhada aos pés da cama, contemplava chorando o cadáver de Sara. A morta parecia sorrir ainda, dissera-se que sonhava um sonho cor-de-rosa. Eduardo sentiu rebentarem-lhe dos olhos as lágrimas. Ajoelhou-se silenciosamente ao pé da porta e olhou para Maria Luísa. Não lhe viu o rosto, mas conheceu-a. Durou muitos minutos esta cena muda. Finalmente, Eduardo levantou-se e dirigiu-se para o leito da finada. Aí, com os olhos rasos de lágrimas, disse para o cadáver: Perdoa-me. Adeus. E saiu da casa, louco, desesperado. Capítulo 9. Eduardo andou muitas horas sem saber de si. Acompanhava o espectro de Sara. Ouvia-lhe as palavras, parecia vê-la morrer esperando embalde por ele. De um triste jogo, em que a sua vaidade entrará por muito, resultaram tão funestas consequências. Sua dor era sincera, seu terror, verdadeiro. Até ali, de seus caprichos donjoanescos só resultavam, quando muito, desgostos passageiros que o tempo ou outras circunstâncias atenuavam e faziam desaparecer. Mas no dia em que se deitara a amar deveras, ou antes, no dia em que desejou amar, as vítimas do seu capricho sucumbiram. Via-se autor de uma morte, e os espíritos da ordem de Eduardo podem cometer todas as ações covardes, mas não resistem a um espetáculo destes. Fazer perder-se uma donzela ou separar um casal é uma façanha mais ou menos celebrada, mais ou menos aceita, mas impelir para a sepultura um ente a quem se enganou, eis o que faz estremecer aos mais audazes. Eduardo, presa de remorso, apreciava toda a extensão do abismo em que caíra. Os sentimentos vivos da dor e do remorso, as ideias tumultuárias e cruéis encheram por longo tempo o espírito e o coração de Eduardo. Ora parecia-lhe dever fugir à vida e ir alcançar a donzela no caminho da eternidade para pedir-lhe perdão. Ora julgava que devia ficar neste mundo para purgar em longo sofrimento o crime que cometera.
Nesta incerteza, neste suplício moral andou até que se achou diante do mar. Sentou-se pensativo em uma pedra. Era quase noite. Muita gente que o viu supô-lo doudo. Estava ali, havia já alguns longos minutos, quando um homem parou e procurou descobrir-lhe as feições. Eduardo tinha o rosto fechado nas mãos. Depois de alguns instantes o homem exclamou: Eduardo. Que é? Disse o moço, estremecendo. Voltou-se e reconheceu o interlocutor. Pedro Eloy. Eduardo caiu-lhe nos braços. Depois de alguns momentos, Pedro Eloy perguntou: Que há? Sara morreu. A donzela? Sim. Desgraçado. É obra tua. Ah! Não aumentes a minha dor e o meu terror, bem sei o que fiz, vejo a enormidade do meu crime. E o moço derramava sinceras lágrimas. Pedro Eloy continuou: Se tivesses atendido aos meus conselhos, tinhas poupado este desgosto e este remorso. Bem te dizia eu que não iriam a bons resultados as tuas paixões simuladas. Não quiseste crer, ou antes a tua vaidade recusou-se a crer. Enfim, vê se eu tinha razão. Houve um silêncio entre ambos. Está acabado tudo, agora só resta uma coisa, é seres o carrasco de ti mesmo, como aquele pai do teatro latino. Eia! Se alguma coisa pode agora levantar-te aos olhos do mundo e aos teus é a volta aos deveres morais. Sirva-te a morte de Sara, tua vítima, como ponto de partida para a tua regeneração. E, dizendo isto, Pedro Eloy arrastou Eduardo. Pedro Eloy, recebendo em Petrópolis a carta de Eduardo, receou pelos resultados dos acontecimentos narrados nesta carta. Logo que pôde pôs-se a caminho para ver se ainda podia alguma coisa. Chegando à cidade foi procurar Eduardo, disseram-lhe que partirá para São Domingos. Como saberia ele a casa de Sara? Ninguém podia dizer-lhe em casa de Eduardo. Apesar de tudo tomou o caminho da barca de São Domingos e dirigiu-se para lá. Foi quando encontrou Eduardo. No 7º dia ao da morte de Sara, Pedro Eloy conseguiu levar Eduardo para Petrópolis. Eduardo não quis deixar de ir orar pela vítima, a um canto da igreja, na missa do 7º dia. Todos viram o moço ajoelhado, com o rosto coberto, foi o primeiro que entrou e o último que saiu. Capítulo 10. A obra de Pedro Eloy teve feliz resultado. Eduardo converteu-se ao dever, depois de um longo suplício. Maria Luísa, cuja alma também morrera, refugiou-se no mais completo isolamento. Quanto à família de Sara, nunca mais teve um momento das alegrias puras que a presença da querida menina lhe dava. Eduardo, inteiramente outro do homem que fora antes, pôde desligar-se da companhia do amigo Pedro Eloy sem perigo para si. De 8 em 8 dias fazia uma peregrinação ao cemitério de Maruí, onde repousam os restos daquela que o amara até a morte. Impôs-se esta visita não só como dever, mas até para ter sempre à memória a tragédia doméstica em que fora protagonista. De quando em quando, os dois amigos visitavam-se, mas comunicavam-se sempre por cartas, em que um mostrava toda a sua satisfação em ter convertido um homem, e o outro, a maior saudade do bem que pudera ter e a esperança de que a sua conversão teria em paga na eternidade a vista eterna da alma bem-aventurada de Sara. Conclusão. Depois de lhe contar esta história, o leitor e eu tomamos a nossa última gota de chá ou café, e deitamos ao ar a nossa última fumaça do charuto. Vem rompendo a aurora e esta vista desfaz as ideias porventura melancólicas que a minha narrativa tenha feito nascer. Fim. Querido ouvinte, obrigado por acompanhar a mais este vídeo. Sinta-se à vontade para avaliar o conteúdo e comentar. Se desejar, compartilhe e inscreva-se. Um grande abraço para você.